Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra no livro de Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, versos 7, 8 e 22. Vamos ouvir a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Pela graça de Deus, vamos tratar nesta manhã sobre a corrupção do gênero humano e suas consequências, e também como que Deus define a corrupção e como que Deus trata a questão da corrupção, e que Deus nos ajude pela sua graça e pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Se corrompeu. A outra versão diz: tem se corrompido, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, ele sacrificou, e diz: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Deus não está acusando os inimigos de Israel. Deus não está acusando os egípcios. Deus está acusando o seu próprio povo que ele tirou do Egito. Deus acusou acerca do povo: se corrompeu, tem se corrompido. Eles mesmos se corromperam. O diabo não teve trabalho nenhum com eles. Vejam o que diz a palavra. O próprio Deus diz: se corrompeu o povo, tem se corrompido. O próprio povo se corrompeu. A acusação de Deus é séria. É uma acusação de corrupção. É uma acusação feita pelo próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. O que teriam feito para merecer tal acusação do próprio Deus? Teria sido a bebedeira? A perversão sexual? Ou será que tinha lá uma Petrobras? Ou teria sido um esquema de mensalão? Muito pior do que tudo isso
Que corrupção eles estavam sendo acusados pelo próprio Deus. Ouçam: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, ele sacrificou. Se corrompeu está ligado ao seguinte: se desviou do caminho que Deus lhe havia ordenado e fez para si um bezerro fundido e adorou, e lhe serviu. Se desviou do caminho que Deus havia ordenado. Isto é corrupção. Se desviou do caminho que Deus determinou, que Deus traçou, que Deus havia determinado. Não existe corrupção maior na face da terra, irmãos. Hoje temos uma igreja corrupta até a medula óssea. E é sobre esta corrupção que gostaria de vê-los denunciando, debatendo, se interessa para vocês. Se não interessa, pode tratar da corrupção do mundo, porque esta aqui é terrível. Esta é terrível. E temos hoje um cristianismo afastado de Cristo, um cristianismo afastado de Cristo, afastado da palavra, afastado do Evangelho, um cristianismo que faz pouco caso da mensagem da cruz de Cristo, um cristianismo carnal, terreno, materialista, diabólico, totalmente. Um cristianismo que não está crucificado com Cristo e nem experimenta a vida de Cristo. É um cristianismo que não quer nada com a loucura da pregação, não quer nada com a cruz de Cristo, com o Cristo crucificado, não quer saber de estar crucificado com Cristo, irmãos. Um cristianismo que substitui o Evangelho pelas suas próprias criações, seus próprios bezerros, substitui o Evangelho de Cristo pelas suas próprias criações teológicas e invenções religiosas. Nada que possamos fazer vai satisfazer a Deus. Nada. A única coisa, irmãos, que satisfaz o coração de Deus, o coração do Pai, é o próprio Filho, é o próprio Jesus Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Mas, lamentavelmente, essa singeleza do Evangelho não basta mais. Temos que fazer determinadas coisas, determinados encontros, temos que fazer sacrifícios, temos que fazer algo mais. Tudo aquilo que o ser humano faz para ser aceito por Deus é culto de Caim, é corrupção. Caim, você conhece a história. Caim ofereceu a sua religião no altar do Senhor, e é o tipo de culto predominante hoje nas igrejas, na maioria. Você está querendo oferecer a sua religião corrupta no altar do Senhor? Se este for o caso, saiba que é corrupção
a pior que existe na face da terra. A única maneira de ser aceito por Deus é aceitar que você foi aceito em Cristo naquela cruz, aceito por Deus, e que Cristo fez tudo para você, tudo por você. Tudo está feito e não há nada que você possa acrescentar para melhorar o Evangelho. Acrescentar, substituir, ou subtrair algo ao Evangelho é corrupção, a pior que existe. Ele fez tudo por você, por nós. Jesus fez tudo e convida você a participar. Você só tem que participar. E como participar? Crendo, experimentando e agradecendo. Só isso. Crendo, você precisa crer, experimentar e agradecer. Crer, experimentar e agradecer. Só isso. No Evangelho é assim, singelo assim. São milhares de pregações e conversas sobre a palavra de Deus todos os dias, irmãos. Mas cadê o Evangelho? Ninguém vê. Cadê ele? Ninguém vê mais o Evangelho. Você encontra muita teologia, muito ensino religioso, muita invenção, mas o Evangelho não. Mas, irmão, você está sendo muito radical hoje. Hoje você está muito radical. Não, eu não estou radical. Eu só estou querendo salvar você da teologia pós-modernista, teologia corrupta. Eu só quero livrar você da acusação, da corrupção que Deus acusa. Só isso. Por isso que estou gritando desta igreja o Evangelho de Deus. Ou morremos com Cristo, morremos e ressuscitamos em Cristo, ou não faz sentido ser cristão. Viu? Ou morre e ressuscita em Cristo, ou você crê sua morte e ressurreição em Cristo, ou não faz sentido nenhum você ser cristão. Ser cristão, da maneira como eu entendo, é alguém que foi crucificado com Cristo, a fim de Cristo viver nele a sua vida. Sua vida é boa, íntegra, santa e justa. E nós, vivendo neste mundo, nos amando, sem nenhuma estrutura religiosa, anunciando Jesus Cristo ao mundo. É isso. O povo se corrompeu, ou tem se corrompido. É o que o texto diz. Mas por que o povo se corrompeu? Por que o povo se corrompeu? Vamos voltar lá no texto de Êxodo, capítulo 32, versículo 26, que Arão, o irmão de Moisés, faz uma observação a respeito da corrupção do povo. Êxodo 32, verso 22. Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Há um pendor, há uma tendência para a corrupção.
desde a tenra idade. A corrupção está dentro, instalada profundamente. O ser humano é corrupto por natureza. A corrupção do ser humano é uma realidade inegável e requer de nós uma análise mais profunda. Todo aquele que não nasceu de novo, mediante a morte e ressurreição em Cristo Jesus, é portador de uma natureza corrupta, capaz de qualquer atitude corruptível. Vamos ouvir Jeremias capítulo 17. Deus, ele vai trazer para nós a sua definição de corrupção. Ele vai mostrar para nós o que é corrupção, onde a corrupção está. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, diz a minha versão. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não é uma corrupção qualquer, é uma corrupção desesperada. Ainda em Marcos 7, verso 21 a 23, Jesus Cristo também está apontando a corrupção desesperada do ser humano. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Do coração dos homens é a expressão de Jesus. Do coração dos homens é uma expressão universal que abrange a todos. Já nascemos com esse coração, com essa natureza corrupta. A palavra de Deus não nos ilude, ela não disfarça a realidade para nos agradar. Segundo a revelação da palavra de Deus, o coração de todo ser humano é corrupto. É corrupto. A palavra de Deus está nos revelando que o coração de todo ser humano é corrupto. Coração, natureza, né? Humanamente falando, existem pessoas mais bem equipadas moralmente do que outras, em razão de um conjunto de coisas, de um conjunto de expedientes humanos. Alguns indivíduos se diferenciam, mas a corrupção continua lá no coração. A natureza está lá dentro e a corrupção está lá dentro e ela pode despontar a qualquer momento. Muita gente boa não tem chance de cometer, vamos dizer, um grande ato de corrupção. Mas no dia a dia da pessoa, são revelados pequenos lances de corrupção da velha natureza ou do velho homem, que evidenciam a corrupção inata do coração do ser humano, né? Então a coisa é séria. Filipenses capítulo 2, o verso 15, ali está mostrando a corrupção da sociedade, a corrupção das pessoas. Para que sejais
irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Isso aí. No meio de uma geração pervertida e corrupta, diz a minha versão. Geração pervertida e corrupta. A outra versão diz geração corrompida ou geração corrupta. O que é geração corrupta? Geração corrompida. Que geração é essa que o apóstolo Paulo estava falando lá para os filipenses? É a natureza. Geração é a natureza com a qual a pessoa nasceu. A natureza da pessoa é corrompida. Ela nasce com a corrupção dentro dela. Ela nasce com o velho homem, a velha natureza pecaminosa. É a natureza da pessoa. O mal da sociedade humana é a corrupção essencial do coração do homem. E você vê que o Paulo coloca os filhos de Deus de um lado e do outro a geração corrupta. Ele disse que nós somos filhos de Deus vivendo no meio de uma geração corrupta. Significa que os filhos de Deus não são corruptos. Os filhos de Deus não são portadores de uma natureza corrupta, porque eles são filhos de Deus. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Para nascer de novo tem que morrer em Cristo, estar em Cristo, para ter a vida de Deus. Aí sim é filho de Deus, tem o caráter de Deus. Então filho de Deus não é portador de uma natureza corrupta. Agora, para acabar com essa corrupção do coração humano, Deus tem apenas uma medida. Como que Deus trata a corrupção? Como que acaba com a corrupção? Como que acaba com ela? Só Deus pode tratar a corrupção de maneira verdadeira. Só Deus pode nos livrar desta corrupção. Como que Deus nos livra da corrupção? Deus só tem uma medida, uma só. Aqui em Romanos capítulo 6, no versículo 6, eu vou ler aqui na versão que eu estou usando, porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Você vê? Velho homem, natureza velha, aqui é a mesma coisa. Velho homem, velha natureza. O velho homem foi crucificado com Cristo. A velha natureza foi morta com Cristo na cruz. A velha natureza pecadora. Sem a morte do velho homem corrupto, sem a morte juntamente com Cristo, não pode haver mudança real. Mortos com Cristo, com Ele também fomos ressuscitados e ganhamos a sua vida. A vida de Cristo não é corrupta. A vida de Cristo não é corrupta. Se você tem a vida de Cristo, você não é corrupto. A vida de Cristo não é corrupta. A vida de Cristo é íntegra, honesta, impoluta. Irmãos, a vida de Cristo não se desintegra em meio à corrupção, também não se corrompe. Primeiro, nós morremos com Cristo. Depois, Cristo vem viver a sua vida de integridade em nós. A vida de Cristo é este poder íntegro
dentro da gente. A vida de Cristo não somente é íntegra em todos os aspectos, como também é a única vida íntegra que existe. Por isso que o projeto de Deus é substituir a nossa vida pela vida de Cristo, é nos substituir dentro de nós por Cristo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Daniel capítulo 6, versos 4 e 5, vamos ouvir a palavra de Deus. E então os presidentes, os príncipes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Quem está falando aqui é a turma corrupta, é a turma da corrupção, que queria envolver Daniel na corrupção. Daniel, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Testemunho que Satanás terá que dar, mesmo contrariado, acerca dos filhos de Deus. Nunca acharei ocasião alguma contra os filhos de Deus. Daniel não era um político. Eu não vejo Daniel como um político. Daniel era um cativo na Babilônia, e por causa do propósito de Deus ele foi nomeado pelo rei um funcionário do Império Medo-Persa, um dos 3 mais importantes. Daniel era uma pedra no sapato dos demais, porque era um homem santo, era um homem honesto. O testemunho que a turma da corrupção deu, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Este é um testemunho, irmãos, que Satanás terá que dar, mesmo contrariado acerca dos filhos de Deus. Satanás procurou ocasião, a palavra ocasião aí. Satanás procurou ocasião para enlamear Daniel com corrupção, com a corrupção do pecado. Satanás procurava uma brecha na vida de Daniel, mas não havia brecha nenhuma. Satanás fez de tudo, mas sem sucesso. Ele fez de tudo para levar Daniel ao pecado, mas não teve sucesso nenhum. Daniel era de fato um santo. Agora, o sucesso de Daniel era o próprio Deus. Não era Daniel, era o próprio Deus. Deus era a salvação de Daniel, era a santidade e pureza de Daniel. É Deus quem sustenta seus filhos, irmãos. É Deus quem preserva os seus filhos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, vemos ali que é Deus, o Deus que vive em nós. Ele é que sustenta e faz toda a obra, todo o trabalho. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma santidade infalível. Por que infalível? Porque é Deus fazendo. O texto diz aí que
é Deus, o mesmo Deus da paz. O Deus da paz é Cristo, irmãos. O Deus da paz é o Deus da reconciliação, é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, nos fez morrer com Ele, ressuscitou para viver em nós. Ele vive em nós, Ele é nossa vida. O Deus da paz que está em nós, Ele nos santifica em tudo. Em tudo. Quanto sobrou para você? Nada. O trabalho é todo dele, é graça perfeita de Deus. E Ele começa santificando em tudo o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. Ele faz isso, irmãos. É Ele em nós. Cristo em mim é a minha imunidade contra a corrupção do pecado. Irmãos, a força da vida de Jesus em nós é o poder contra o pecado. A vida de Cristo em nós é o poder que veta o pecado. A vida de Cristo em nós é o poder. Você não tem que fazer coisa alguma. Você só precisa ficar cheio da vida de Cristo. Você não precisa fazer nada. Você só precisa ficar cheio da vida de Cristo. Esta vida de Cristo é que age em você. Não precisa que ninguém lhe diga o que fazer. Você tem a vida de Cristo em si, ditando o seu proceder. Ditando o seu proceder. É o Evangelho, irmãos. O regenerado é como a arca de Noé. Gênesis 6,14. Vamos ver lá. Faze para ti uma arca da madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. A arca foi feita de madeira e betumada por dentro e por fora. O que é betume? Betume é piche, uma substância excessivamente grudenta, de textura resinosa e gomosa. Ela veda mesmo, irmãos. Esse betume tornou a arca impermeável, viu? Ela ficou impermeável. A água não poderia atravessar aquela madeira, a arca. A água não poderia penetrar na arca. Um vedacite poderoso. Nenhuma água suja poderia penetrar na arca. Nenhuma lama, nada de fora poderia penetrar na arca de Deus, porque havia um vedacite anticorrupção contra aquela água, aquela lama. A vida de Cristo em nós é isso, irmãos. A santidade de Cristo em nós é o poder contra a corrupção do pecado, é o poder que veda a entrada da corrupção, seja ela qual for. As Escrituras falam do pecado que tão de perto nos rodeia, mas não fala de pecado penetrando em nós, penetrando nos regenerados. Portanto, se alguém vive na corrupção do pecado, ainda não saiu da velha natureza pecadora. E vou dizer mais: você não é sério no trato com o pecado, você vai perder a sua alma. Mas crendo sua morte com Cristo, a vida de Cristo entra e se torna em você, dentro de você, um estado permanente de vitória contra o pecado. E Satanás terá que testemunhar, mesmo contrariado: nunca acharei ocasião alguma contra este Filho de Deus.
É possível para mim ser totalmente liberto da corrupção do pecado? É possível? Sim, é possível, totalmente. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres totalmente. Livres do pecado. 2 Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O apóstolo Pedro diz aqui, fala aqui o seguinte: ele fala que por meio das promessas de Deus, isto é, por meio da sua palavra, porque promessas de Deus é o que ele falou, é a palavra. Então, por meio da sua palavra, somos libertos da corrupção para sermos participantes da natureza divina, para que por elas, pelas promessas, pela palavra, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Primeiro você escapa da corrupção por meio da sua morte em Cristo, e depois você fica participante da vida de Deus, da natureza de Deus, por meio da ressurreição juntamente com Cristo, porque Cristo mesmo vem viver em você a vida dele, a natureza santa, a natureza divina dele, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção. Aqui Pedro está falando que nós escapamos da corrupção da velha natureza, irmãos, da corrupção da velha natureza corrupta. Escapamos da velha natureza corrupta e que produz a corrupção no mundo, seja ela política, religiosa ou qualquer espécie, né? Então, não queira acabar com a corrupção do outro antes de acabar com a sua corrupção, tá? Por favor, não queira atacar a corrupção do outro, não queira acabar com a corrupção do outro antes de acabar com a sua própria corrupção. Morrer e ressuscitar em Cristo é a maneira de Deus nos libertar das nossas corrupções. É preciso apenas crer e nada mais.